A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, parte 12. Afastou aqueles senhores emudecidos de assombro e de emoção, e baixou pela gasta escada de madeira que rangia sob o peso do enorme e rico homem carregado de ira e de dor. Nesse momento, entre besteiros e serviçais que se atropelavam, o corpo de Lourenço Ramires transpunha o porteiro das Barbacãs, segurado pelo formoso Leonel e por Mendo de Briteiros, ambos afogueados de lágrimas e roquejando ameaças furiosas contra a raça de Baião. Atrás, o trôpego Ordônio gemia, abraçado à espada de Tructecindo, que apanhara no chão do terreiro e que beijava como para a consolar. À borda do fosso, uma veleira espalhava a sombra leve num bronco tabuão pregado sobre touros, de onde, aos domingos, com o adanel dos besteiros, Lourenço dirigia os jogos de besta e frecha, distribuindo fartamente as recompensas de bolos de mel e de vinho em pichés. Sobre essas tábuas o estiraram, recuando todos depois, enquanto aterradamente se benziam. Um cavaleiro de Briteiros, temendo por aquela alma desamparada e sem confissão, correra à capela de Alcáçova, procurar Frei Múncio. Outros, rodeando toda a muralha até o baluarte velho, gritavam, com desesperados acenos, para o torreão escalavrado, onde, como um mocho, habitava o físico. Mas o certeiro punhal do bastardo acabara o denodado Lourenço, flor e regra de cavaleiros por toda a terra de Ribacávado, e que lastimou-se desfeito, com suja terra na face, a garganta empastada de sangue negro, as malhas do saio rotas sobre os ombros e embebidas nas carnes retalhadas e nua, sem greva, toda inchada e roxa, a perna ferida em canta-pedra, onde mais sangue e lama se empastavam. Tructecindo descia lento e rígido, e as secas brasas dos seus olhos mais se incendiam, enquanto, através do dorido silêncio, se acercava do corpo do seu filho. Diante do banco ajoelhou, agarrou a arrefecida mão que pendia, e junto à face manchada de sangue e terra, segredou, de alma para alma, num abafado murmúrio que não era de despedida, mas de alguma suprema promessa, e que findou num beijo demorado sobre a testa, onde uma réstia de sol rebrilhou, dardejada dentre as folhas da aveleira. Depois, erguido num arremate, atirando o braço como para nele recolher toda a força da raça, gritou: "E agora, senhores, a cavalo e vingança brava!" Já pelos pátios em torno da Alcáçova corria um precipitado fragor de armas. Aos ásperos comandos dos almocadens, as filas de besteiros, de arqueiros, de fundibulários rolavam dos adarves dos muros para cerrar as quadrilhas. Rapidamente os cavalariços da carga amarravam sobre o dorso das mulas os caixotes do armazém, os alforjes da trebalha. Pelas portas baixas da cozinha, peões e sergentes, antes de largar, bebiam à pressa uma conca de cerveja. E no campo das barreiras, os cavaleiros, chapeados de ferro, carregadamente se içavam, com a ajuda dos donzéis, para as altas celas dos ginetes, logo ladeados pelos seus infanções e acostados, que aprumavam a lança sobre o cochote, assobiando aos lebréus. Enfim, o alferes Afonso Gomes sacou da funda e desfraldou o pendão num embalanço largo em que as asas do Açor negrejaram, abertas como soltando o voo enfurecido. O grito agudo do adail ressoara por toda a cerca. "Ala, ala!" De cima de um marco de pedra junto ao postigo da Barbacã, Frei Múncio estendia as magras mãos ainda trêmulas. Abençoava a hoste. Então, Tructecindo, sobre o seu murzelo, recebeu do velho Ordônio a espada, de que tão terrivelmente se afastara, e estendendo a reluzente folha para as torres da sua honra, como para um altar, bradou: "Muros de Santa Irinéia, não vos torne eu a ver, se em 3 dias, de sol a sol, ainda restar sangue maldito nas veias do traidor de Baião." E, escancaradas as barreiras, a cavalgada tropeou em torno ao pendão solto, enquanto na torre de Almenara, sob o parado esplendor da sesta de agosto, o sino grande começava a tanger afinados. Quando Gonçalo, à tarde, enterrado na poltrona varanda, releu este capítulo de sangue e furor sobre que se esfaldara durante a semana, pensou que o lance impressionaria.
Sentiu então o apetite de recolher sem demora os louvores merecidos e de mostrar à Gracinha e ao padre Soeiro os 3 capítulos completos antes de remeter o manuscrito para os anais. E mesmo que convinha, porque a erudição arqueológica do padre Soeiro forneceria talvez algum traço novo, bem afonsino, que mais avivasse aquela ressurreição da honra de Santa Irineia e dos seus senhores formidáveis. Imediatamente resolveu partir de manhã para Oliveira com o seu trabalho, que depois de esmiuçado pelo padre Soeiro, confiaria ao procurador de Dona Arminda Vilegas, para ele o copiar naquela sua formosa letra, tão celebrada em todo o distrito e apenas igualada, nas maiúsculas, pela do escrivão da Câmara Eclesiástica. Sacudia já da poeira uma antiga pasta de marroquim para transportar a obra amada, quando Bento empurrou a porta, ajoelhado com uma cesta de vime que uma toalha de rendas cobria. Um presente. Um presente? De quem? Da Feitosa. Das senhoras? Bravo. E com uma carta que vem pregada na toalha, com que curiosidade Gonçalo despedaçou o sobrescrito, mas apesar de lacrado com um pomposo selo de armas, apenas continha linhas a lápis no bilhete de visita da prima Maria Mendonça. Ontem ao jantar contei quanto o primo Gonçalo gosta de pêssegos, sobretudo aboborados em vinho, e a Anica toma por isso a liberdade de lhe mandar esse cestinho de pêssegos da Feitosa, que, como sabe, são falados em todo Portugal. Mil saudades. Gonçalo imaginou logo no fundo da cesta, debaixo dos pêssegos, docemente escondida, uma cartinha de Dona Ana. Bem, são pêssegos. Deixa aí sobre uma cadeira. Era melhor que os levasse já para a copa, senhor doutor, para os arrumar na prateleira. Deixa sobre a cadeira. Apenas o Bento cerrar a porta, estendeu no chão a toalha, entornou cuidadosamente por cima os pêssegos formosos que perfumavam a livraria. No fundo da cesta encontrou apenas folhas de palra. Levemente desconsolado, cheirou um pêssego. Depois considerou que os pêssegos arranjados por ela, como parra que ela apanhara na latada, sob toalha que ela escolhera no armário, formava na sua mudez cheirosa um recadinho sentimental. Ainda agachado na esteira, comeu o pêssego e recolocou os outros na cesta para os levar à Gracinha. Mas ao outro dia, às 2 horas, já com a parelha do torto engatada a caleche, já com as luvas calçadas para a jornada de Oliveira, recebeu uma inesperada visita. A visita do senhor Visconde de Rio Manso. Descalçando as luvas, o fidalgo pensava: o Rio Manso. Que me quererá esse casmurro? Na sala, pousado à beira do canapé de veludo verde e esfregando os joelhos, o Visconde contou que de volta de Vila Clara e diante do portão da torre vencera o seu teimoso acanhamento para apresentar os seus respeitos ao senhor Gonçalo Ramírez, e não só para esse gostoso dever, mas também como soubera que sua excelência se propunha, deputado pelo círculo, para lhe oferecer na freguesia de Cantapedra o seu préstimo e os seus votos. Gonçalo, risonho e pasmado, saudava, torcia embaraçadamente o bigode, e o Visconde de Rio Manso não estranhava aquele pasmo, porque de certo o senhor Gonçalo Ramírez o conhecera sempre como ferrenho regenerador. Mas então ele pertencia à geração, agora bem rareada, que antepunha aos deveres da política os deveres da gratidão. E além da simpatia que lhe merecia o senhor Gonçalo Ramírez, pelo que constava em todo o distrito do seu talento, da sua afabilidade, da sua caridade, também conservava para com sua excelência uma dívida de gratidão ainda aberta, não por indiferença, mas por timidez. Vossa excelência não adivinha, senhor Gonçalo Mendes Ramírez? Não se lembra? Não, realmente, senhor Visconde, não me... Pois uma tarde, o senhor Gonçalo Ramírez passeava a cavalo pela quinta da Varandinha, quando a sua neta, brincando no terraço, aquele terraço gradeado de onde se curva uma magnólia, deixou escapar uma pela para a estrada. O senhor Gonçalo Mendes Ramírez, rindo, apiou imediatamente, apanhou a pela e, para a restituir a menina debruçada da grade, aproximou a égua do muro depois de montar. E com que ligeireza e garbo! Vossa excelência não se lembrava? Sim, agora, pois no ladrilho do terraço, rente da grade, pousava um jarro cheio de cravos. O senhor Gonçalo Mendes, depois de gracejar com a menina, que louvado Deus não era acanhada, pediu um cravo que ela escolheu e que lhe deu, toda séria como uma senhora. E ele, que observara da janela do seu quarto, pensava: ora, aí está, este fidalgo da torre, um tão grande fidalgo, que amável! Ó, sua excelência, não tinha que rir e corar, a gentileza fora grande. E a ele, avô, parecer imensa, mas não ficara somente na pela apanhada. O senhor Gonçalo Mendes Ramírez não se recorda?
Sim, senhor Visconde, com efeito, agora, pois logo no outro dia, o senhor Gonçalo Mendes Ramírez mandara da torre um precioso cesto de rosas, com o seu bilhete e numa linha este gracejo, em agradecimento de um cravo. Rosas, a senhora Dona Rosa. Gonçalo quase saltou da cadeira, divertido. Sim, senhor Visconde, perfeitamente, agora me recordo. Pois desde essa tarde ela sempre almejara por uma oportunidade de mostrar ao senhor Gonçalo Mendes Ramírez o seu reconhecimento, a sua simpatia, mas que era tímida, vivia muito retirada. Nessa manhã, porém, em Vila Clara, soubera pelo Gouveia que Sua Excelência se apresentava deputado pelo Círculo. Apesar de ser a eleição tão segura, já pela influência do senhor Ramírez, já pela influência do governo, logo pensara, bem, aí está a ocasião. E agora oferecia a Sua Excelência, na freguesia de Cantapedra, o seu préstimo e os seus votos. Gonçalo murmurou, enternecido. Realmente, senhor Visconde, nada me podia sensibilizar mais do que uma oferta tão espontânea, tão... Sou eu que me sensibilizo por Vossa Excelência aceitar. E agora não falemos mais nesse meu pobre préstimo e nesses meus pobres votos, pois Vossa Excelência tem aqui uma venerável vivenda. E como o Visconde aludia ao desejo janele antigo de admirar de perto a famosa torre, mais velha que Portugal, ambos desceram ao pomar. O Visconde, com o guarda-sol ao ombro, pasmou em silêncio para a torre. Reconheceu, apesar do liberal, o prestígio que resulta de uma tão alta linhagem como a dos Ramírez, e gabou sinceramente o Laranjal. Depois, sabendo que o Pereira da Riosa arrendara a quinta, invejou ao Sr. Ramírez tão cuidadoso e honrado rendeiro. Diante do portão, o charabancs do Visconde esperava, atrelado de duas mulas lustrosas e nédias. Gonçalo admirou as mulas e, abrindo a portinhola, suplicou ao Sr. Visconde que beijasse por ele a mãozinha da senhora Dona Rosa. Comovido, o Visconde confessou uma ousadia, uma esperança. E era que Sua Excelência um dia a sua escolha parasse em Cantapedra, jantasse na quinta, para conhecer mais intimamente a menina da pela e do cravo. Mas com imensa honra, e desde já me proponho a ensinar a senhora Dona Rosa, se ela o não sabe, o jogo da pela, a antiga portuguesa. O senhor Visconde saudou, banhado de gosto e riso, com a mão sobre o coração. Gonçalo, trepando as escadas, murmurava, ó, senhores, que simpático homem, e que generoso homem, que paga rosas com votos. Ora, vejam como às vezes, por uma pequenina atenção, se ganha um amigo. Com certeza, para a semana vou a Cantapedra jantar. Homem encantador. E foi num ditoso estado de alma que acomodou na caleche a pasta de marroquim com o manuscrito, o cesto sentimental dos pêssegos de Dona Ana, e acendeu um charuto, e saltou a almofada, e tomou as rédeas para lançar, num trote alegre até Oliveira, a parelha branca do russo. No largo de El Rei, antes de apear, perguntou logo a Joaquim da Porta notícias dos senhores. Os senhores todos muito bem, graças a Deus. O senhor José Barrolo partira de manhã a cavalo para a quinta do senhor Barão das Marches. Só recolhia à noite. E o senhor Padre Soeiro? O senhor Padre Soeiro creio que está para a casa da senhora Dona Arminda. E a senhora Dona Graça? A senhora Dona Graça desceu a um bocadinho grande para o mirante, de chapéu. Naturalmente ia à igreja das Mônicas. Bem, leva esse cesto de pêssegos e diz ao Joaquim da Copa que os ponha na mesa, assim mesmo no cesto com as folhas, e que me subam ao quarto água quente. O relógio da parede na sala de espera gemia preguiçosamente às 5 horas. O palacete repousava num claro silêncio, e depois da poeira e dos solavancos da estrada, pareceu mais doce a Gonçalo a frescura do seu quarto, com as 4 janelas abertas sobre o jardim regado e sobre a cerca das Mônicas. Cuidadosamente guardou logo numa gaveta da cômoda a pasta preciosa de marroquim. Uma criada de olhos repolhudos entrara com um jarrão d'água quente, e o fidalgo, como sempre, chasqueou a jovem sobre os lindos sargentos de cavalaria, cujo quartel tentador dominava o lavadouro da quinta e retinha as raparigas da casa, ensaboando todo o dia com paixão. Depois ainda se demorou, mudando o fato empoeirado, assobiando vagamente, encostado à varanda sobre a calada rua das tecedeiras. O sino das Mônicas lançou um lindo repique, e Gonçalo, enfastiado da sua solidão, decidiu descer pelo terraço do jardim e surpreender Gracinha nas suas devoções, na igrejinha. Embaixo, no corredor, cruzou o Joaquim da Copa. Então o senhor Barrolo hoje não janta? O senhor Barrolo foi jantar com o senhor Barão das Marges, na quinta. São os anos da menina, naturalmente só recolhe à noite.
Gonçalo, no jardim, ainda tardou por entre os alegretes, compondo para o casaco um ramo de flores ligeiras. Depois rodeou a estufa, sorrindo da porta com que o barrolo a enriquecera. Uma porta envidraçada, arqueada em ferradura, com um monograma de cores rutilantes. E meteu pela rua que conduzia ao repuxo, coberta de silêncio e penumbra pela rama enlaçada dos seus altos loureiros. Adiante, circundado de bancos de pedra, de árvores de aroma e flor, cantava dormentemente o fino repuxo num tanque redondo de borda larga, onde se espaçavam grossos vasos de louça branca com o brasão ramalhudo dos sás. Certamente na véspera ou de manhã se lavara o tanque, porque na água muito transparente, sobre as lajes muito claras, nadavam com redobrada vivacidade, em lampejos rosados, os peixes que Gonçalo assustou mergulhando e agitando a bengala. E daquela borda do tanque já ele avistava ao fundo de outra rua, debruada de dálias abertas, o mirante, uma construção do século XVIII, simulando um templozinho grego, cor-de-rosa desbotado, com um gordo cupido sobre a cúpula e janelinhas de rocalha entre o meio relevo das colunas caneladas por onde trepavam jasmineiros. Gonçalo arrancou, como costumava, folhas de um ramo de Lúcia Lima para esmagar e perfumar as mãos, e continuou para o mirante, vagarosamente por entre as dálias apinhadas. Na areia novamente ensaibrada, os sapatos finos de verniz que calçara pousavam sem rumor no saibro mole, e assim, num silêncio de sombra indolente, se acercou do mirante e de uma das janelinhas que, mal cerrada, conservava, corrida por dentro, a persiana de tabuinhas verdes. Rente dessa janela era a escada de pedra que, do elevado e comprido terraço sobre que se estendia o jardim, comunicava com a encovada rua das tecedeiras, quase em frente à Capela das Mônicas. E Gonçalo sem pressa descia, quando, através da persiana rala, sentiu dentro do mirante um sussurro, um cochichar perturbado. Sorrindo, pensou que alguma das criadas da casa se refugiara nesse templozinho de amor com um dos sargentos terríveis de cavalaria. Mas não, impossível, pois se momentos antes Gracinha roçara aquela janela e pisara aquela escada no seu caminho para as Mônicas. E então outra ideia o varou como uma espada, e tão dolorosa que recuou com terror da beira do mirante, donde ela perversamente o assaltara. Já porém uma desesperada curiosidade o agarrara, o empurrava e colou a face à persiana com a cautela de um espião. O mirante recaíra em silêncio. Gonçalo temia que o traíssem as pancadas do seu coração. Santo Deus! De novo o murmúrio recomeçara, mais apressado, mais turbado. Alguém suplicava, balbuciava. Não, não, que loucura! Alguém urgia impaciente e ardente. Sim, meu amor, sim, meu amor. E ambos os reconheceu, tão claramente como se a persiana se erguesse e por ela entrasse toda a vasta claridade do jardim. Era a Gracinha, era o cavaleiro. Colhido por uma imensa vergonha, no atarantado pavor de que o surpreendessem junto do mirante e da torpeza escondida, enfiou pela Rua das Dálias, encolhido, com os sapatos leves no saibro mole. Costeou o repuxo por sob a ramaria dos arbustos, remergulhou na escuridão dos loureiros, deslizou sorrateiramente por trás da estufa, penetrou no sossego do palacete. Mas o murmúrio do mirante ainda o envolvia, mais desfalecido, mais rendido. Não, não, que loucura! Sim, sim, meu amor. Abalou através das salas desertas como uma sombra acossada. Escorregou abafadamente pela escadaria de pedra. Varou o portão numa carreira, espreitando com medo do Joaquim da Porta. No largo parou, diante da grade do relógio do sol, mas o sussurro do mirante errava por todo o largo como um vento enroscado, raspando as lajes, batendo as barbas dos santos sobre o portal da igreja de São Mateus, redemoinhado nos telhados musgosos da cordoaria. Não, não, que loucura. Sim, sim, meu amor. Então Gonçalo sentiu a ansiedade desesperada de escapar para longe, para imensamente longe do largo, do palacete, da cidade, de toda aquela vergonha que o trespassava. Mas uma carruagem? Pensou na alquilaria do Maciel, a mais retirada, para além das últimas casas, na estrada do seminário, e cozido com os muros baixos dessas ruas pobres correu. Mandou engatar uma caleche fechada. Enquanto esperava a porta, num banco, passou pela estrada uma lenta carroça com móveis, panelas de cozinha, um grande colchão onde se alastrava uma nódoa.
Bruscamente Gonçalo recordou o divã que guarnecia o mirante. Era enorme, de mogno, todo coberto de riscadinho, com molas laças que rangiam. E de repente o murmúrio recomeçou, cresceu, rolando com fragor de trovão por sobre os casebres vizinhos, por sobre a cerca do seminário, por sobre a oliveira espantada. Não, não, que loucura! Sim, sim, meu amor. Com um salto, Gonçalo gritou para dentro, para a cavalariça escura. Então, que inferno! Não acaba essa carruagem! Já a largar, meu fidalgo. No relógio da piedade 7 horas batiam, quando ele se atirou para a caleche e fechou os estores perros, e se enterrou bem no fundo, bem sumido, esmagado com a sensação que o mundo tremera, e as mais fortes almas se abatiam, e a sua torre, velha como o reino, rachava, mostrando dentro um montão ignorado de lixo e de saias sujas. Capítulo 9. À porta da cozinha, sacudindo um sobrescrito já amarrotado, Gonçalo ralhava com a Rosa cozinheira. Oh, Rosa, pois tanto lhe recomendei que não escrevesse a mana graça? Que teimosa! Então não arranjávamos a pequena, sem essas lamúrias, para a Oliveira? Graças a Deus, a torre é larga bastante para mais uma criancinha. É que morrera a Críspula, a desgraçada viúva, vizinha da torre, que com um rancho miúdo de 2 pequenos, 3 raparigas, definhava no catre desde a Páscoa. E agora Gonçalo, que mantivera o casebre em fartura, andava acomodando as pobres crianças, já por cuidado dele, muito asseadamente vestidas de luto. A rapariga mais velha, também Críspula, sempre encafuada na cozinha da torre, passava regularmente a ajudante da Rosa, como soldada. Um dos rapazes de 12 anos, espigado e esperto, também Gonçalo empregava na torre como andarilho para os recados, com fardeta de botões amarelos. O outro mole e ranhoso, mas com o jeito e o amor de carpinteirar, já Gonçalo, sob o patrocínio da tia Louredo, o colocara em Lisboa, na oficina de São José. De uma das outras raparigas se encarregava a mãe de Manuel Duarte, amorável senhora que habitava uma quinta formosa junto a Treixedo, e adorava Gonçalo, de quem se considerava vassala. Mas para a mais novinha e a mais fraquinha não se arranjava amparo sólido. A Rosa lembrara então que certamente a senhora Dona Maria da Graça recolheria a criaturinha. Gonçalo rosnara com secura. Oh, por uma côdea mais de pão não se necessita incomodar a cidade de Oliveira. Rosa, porém, enlevada na obra, desejando para a pequerrucha tão franzina e loira o agasalho de uma senhora, escrevera a gracinha, pela esmerada letra do Bento, uma verbosa carta com o pedido, e toda a história lamentosa da Críspula, e louvores devotos à caridade do senhor doutor. E era a resposta de Gracinha, demorada, mas enternecida, com a recomendação de lhe mandarem logo a pobre criança que impacientava o fidalgo, porque desde a tarde abominável do mirante, estranhamente se apoderara dele uma repugnância quase pudica em comunicar com os cunhais. Era como se esse mirante e a torpeza abrigada dentro das suas paredes cor-de-rosa empestassem o jardim, o palacete, o lago del Rei, toda a cidade de Oliveira, e ele agora, por asseio moral, recuasse perante essa região emprestada, onde o seu coração e o seu orgulho sufocavam. Logo depois de sua fuga, recebera do bom Barrolo uma carta espantada. Que telha foi essa? Por que não esperaste? Eu, quando voltei à noite da quinta do Marges, até fiquei com cuidado. E não imaginas como a Gracinha anda nervosa. Soubemos da partida por acaso, por um cocheiro do Maciel. Já hoje comemos os pêssegos, mas não compreendemos. Gonçalo respondeu secamente no bilhete, negócios. Depois recordou que deixara na gaveta do seu quarto o manuscrito da novela e mandou um jovem da quinta, de madrugada, com um recado quase secreto ao padre Soeira, para que entregasse a pasta ao portador, bem embrulhada, sem contar aos senhores. Entre a torre e os cunhais só desejava separação e silêncio. E nos encerrados dias que passou na torre, sem se arriscar à Vila Clara, no terror de que a vergonha do seu nome já andasse rosnada pelo estanco dos Simões ou pelo armazém do Ramos, não cessou de vibrar numa cólera espalhada que a todos varava. Cólera contra a irmã, que, calcando pudor, altivez de raça, receio de escárnios de Oliveira, tão fácil e tão estovadamente como se calcam as flores desbotadas no tapete, correra ao mirante, ao macho da bigodeira. Apenas ele lhe acenara com um lenço ao mascarado. Cólera contra o Barrolo, o bochechudo bacoco, que empregava os seus bacocos dias celebrando o cavaleiro, arrastando o cavaleiro para o largo del Rei, escolhendo na adega os vinhos mais finos,
para que o cavaleiro aquecesse o sangue, ajeitando as almofadas de todos os canapés para que o cavaleiro saboreasse estiradamente o seu charuto e a graça presente de Gracinha. Enfim, cólera contra si, que pela baixa cobiça de uma cadeira em São Bento abatera a única muralha segura entre a irmã e o homem da marrafa luzente, que era a sua inimizade. Aquela escarpada inimizade, sempre, desde Coimbra, tão rijamente reforçada e recaiada, todos três horrendamente culpados. Depois, uma tarde, enfastiado da solidão, ousou um passeio por Vila Clara e reconheceu que na Assembleia, no estanco dos Simões, na loja do Ramos, os amores de Gracinha eram certamente tão ignorados como se passassem nas profundidades da Tartária. Imediatamente a sua alma doce, agora sossegada, se abandonou à doçura de tecer desculpas sutis para todos os culpados daquela queda triste. Gracinha, coitada, sem filhos, com tão molengo e insonso marido, alheia a todos os interesses da inteligência, indolente mesmo para uma costura o bordado cedera. Que mulher não cederia? A crédula e primitiva paixão que lhe brotara na alma, nela se enraizara, lhe dera as suas únicas alegrias do mundo, e, influência ainda mais poderosa, lhe arrancara as suas únicas lágrimas. O barrolo, coitado, era o bacoco, e como o piurriteiro da cantiga, incapaz de mais nobres frutos, só produzia os piurritos da sua bacosquice. E ele, coitado dele, pobre, ignorado, irresistivelmente se rendera à fatal lei de acrescentamento que o levara, como a todos leva na ânsia de fama e fortuna, a furar precipitadamente pela porta casual que se abre sem reparar na estrumeira que atravanca os umbrais. Realmente, todos bem poucos culpados diante de Deus, que nos criou tão variáveis, tão frágeis, tão dependentes de forças por nós, ainda menos governadas do que o vento ou do que o sol. Não irremissivelmente culpado, só o outro, o malandro da grenha, ondeada, esse, em toda a sua conduta com Gracinha, desde estudante, mostrara sempre um egoísmo atrevido, só punível como puniam os antigos Ramírez, com a morte depois dos tormentos e a carcaça posta aos corvos, enquanto lhe agradou, na ociosidade dos longos estios, um namoro bucólico sob os arvoredos da torre, namorara. Quando considerou que uma mulher e filhos lhe atravancariam a vida ligeira, traíra. Logo que a antiga bem-amada pertencia a outro homem, recomeçara o círculo lânguido para acolher, sem os encargos da paternidade, as emoções do sentimento. E apenas esse marido lhe entreabre a sua porta, não se demora, fende brutalmente sobre a presa. Como o avô Truquecindo trataria vilão de tal vilania. Certamente o assava numa rugidora fogueira diante das barbacãs, ou nas masmorras da Alcáçova. Lhe entupia as goelas falsas com bom chumbo derretido. Pois ele, neto de Truquecindo, nem sequer podia, quando encontrasse o cavaleiro nas ruas de Oliveira, carregar o chapéu sobre a testa e passar. A menor diminuição nessa intimidade tão desastradamente reatada seria como a revelação da torpeza ainda abafada nas paredes do mirante. Toda Oliveira cochicharia, riria. Olha o fidalgo da torre, mete o cavaleiro nos cunhais com a irmã, e logo, passadas semanas, rompe de novo com o cavaleiro. Houve escândalo e gordo. Que delícia para as lousadas! Não ao contrário. Agora devia ostentar pelo cavaleiro uma fraternidade tão larga e tão ruidosa, que pela sua largueza e o seu ruído inteiramente tapasse e abafasse o sujo enredo que por trás latejava. Fingimento torturante e imposto pela honra do nome, o sujo enredo bem guardado entre os mais densos arvoredos do jardim, na mais cerrada penumbra do mirante. E por fora, ao sol, nas praças de Oliveira, ele sempre com o braço carinhosamente enlaçado no braço do cavaleiro. Os dias rolavam e no espírito de Gonçalo não se estabelecia serenidade e, sobretudo, a amargurava sentir que era forçado a essa intimidade vistosa com o cavaleiro, tanto pelo cuidado de seu nome como pela conveniência da sua eleição. Toda a sua altivez por vezes se revoltava. Que me importa a eleição? Que valor tem uma encardida cadeira em São Bento? Mas logo a seca realidade o emudecia. A eleição era a única fenda por onde ele lograria escapar do seu buraco rural. E se rompesse com o cavaleiro, esse vilão, vezeiro a vilanias, imediatamente, com o apoio da horda intrigante de Lisboa, improvisaria outro candidato por Vila Clara. Desgraçadamente, ele era um desses seres vergados que dependem. E a triste dependência de onde provinha?
da pobreza, dessa escassa renda de 2/5, abastança para um simples, mas pobreza para ele, com a sua educação, os seus gostos, os seus deveres de fidalguia, o seu espírito de sociabilidade. E estes pensamentos, lenta e capciosamente, o empurraram a outro pensamento, a dona Ana Lucena, aos seus 200 contos, até que uma manhã encarou corajosamente uma possibilidade perturbadora: casar com a dona Ana. Por que não? Ela claramente lhe mostrara inclinação, quase consentimento. Por que não casaria com dona Ana? Sim, o pai carniceiro, o irmão assassino, mas também ele, entre tantos avós, até os suevos ferozes, descortinaria algum avô carniceiro. E a ocupação dos Ramírez, através dos séculos heróicos, consistira realmente em assassinar. De resto, o carniceiro e o assassino, ambos mortos, sombras remotas, pertenciam a uma lenda que se apagava. Dona Ana, pelo casamento, subira da populaça para a burguesia. Ele não a encontrava no talho do pai, nem no valhacouto do irmão, mas na quinta da Feitosa, já rica dona, com procurador, com capelão, com lacaios, como uma antiga Ramírez. Ah, sinceramente, toda hesitação era pueril, desde que esses 200 contos de dinheiro muito limpo, de bom dinheiro rural, os trazia com o seu corpo, mulher tão formosa e séria. Com esse puro ouro e o seu nome e o seu talento, não necessitaria, para dominar na política, a reforçada mão do cavaleiro. E depois que vida nobre e completa, a sua velha torre restituída ao esplendor sóbrio doutras eras. Uma lavoura de luxo no histórico torrão do Trechedo, as viagens fecundas às terras que educam, e a mulher que fornecia esses regalos não lhes amargava o gozo, como em tantos casamentos ricos, com a sua fealdade, os seus agudos ossos ou a sua pele relentada. Não, depois do brilho social do dia, não esperava na alcova um monstrengo, mas Vênus. E assim, lentamente trabalhado por essas tentações, mandou uma tarde um bilhete à prima Maria, a Feitosa, pedindo para se encontrarem sós em algum passeio dos arredores, porque desejava ter com ela uma conversazinha séria e íntima. Mas 3 imensos dias se arrastaram e não apareceu a almejada carta da Feitosa. Gonçalo concluiu que a prima Maria, tão esperta, farejando a natureza da conversazinha e sem uma certeza para o alegrar, retardava-se e recusava. Atravessou então uma desolada semana, remoendo a melancolia de uma vida que sentia oca e toda feita de incertezas. O orgulho, um pudor complicado, não lhe consentiam voltar à Oliveira, ao quarto donde implacavelmente avistaria, por sobre o arvoredo, a cúpula do mirante com o seu gordo cupido. E quase o arrepiava a ideia de beijar a irmã na face que o outro babujara. Sobre a eleição descera um silêncio de abóbada. E outra repugnância mais acerba lhe vedava escrever ao cavaleiro. João Gouveia gozava as suas férias na costa de sapatos brancos, apanhando conchinhas na praia. E Vila Clara não se tolerava nesse meado ardente de setembro, com o Titó no Alentejo, onde o levara uma doença do velho morgado de Cidadele. O Manuel Duarte na quinta da mãe, dirigindo as vindimas. E a assembleia deserta e adormecida sob o inumerável sussurro das moscas. Para se ocupar e atulhar as horas, mais que por seu dever ou gosto de arte, retomou a sua novela, mas sem fervor, sem veia ágil. Agora era a sanhuda arrancada de Turquetecindo e dos seus cavaleiros, correndo sobre o bastardo de Baião. Lance dificultoso, reclamando fulgor, um rebrilhante colorido medieval, e ele tão mole e tão apagado. Felizmente, no seu poemeto, o tio Duarte recheara esse violento trecho de bem apinceladas paisagens, de interessantes rasgos de guerra. Logo na ribeira do coice, Turquetecindo encontrava cortada a machado a decrépita ponte, cujos rotos barrotes e tabuões carcomidos entulhavam no fundo a corrente escassa. Na sua fuga, o bastardo acauteladamente a desmantelara para deter a cavalgada vingadora. Então a pesada hoste de Santa Irineia avançou pela esguia Ourela, ladeando os renques de choupos em demanda do Val do Espigal. Mas que tardança! Quando as derradeiras mulas de carga choutaram na terra de ali ribeira, já a tarde se adoçava, e nas poças d'água, entre as poldras, o brilho esmorecia. Umas ainda de ouro pálido, outras apenas rosadas. Imediatamente Dom Garcia Viegas, o sobedor, aconselhou que a mesnada se dividisse. A peonagem e a carga avançando para Montemor, esgueirada e calada, para esquivar reencontros. Os senhores de lança e os besteiros de cavalo arrancando em dura carreira para acolher o bastardo. Todos louvaram o ardil do sabedor, e a cavalgada, aligeirada das filas tardas de arqueiros e fundibulários,
Largou, soltas as rédeas, através de terras ermas, depois por entre barrocais, até aos três caminhos, desolada chã, onde se ergue solitariamente aquele carvalho velhíssimo que outrora, antes exorcizado por São Froalengo, abrigava no sábado mais negro de janeiro, ao clarão de archotes enxofrados, a grande ronda de todas as bruxas de Portugal. Junto do carvalho, o Truquetecindo sopeou a arrancada, e alçado nos estribos, farejava as três sendas, que se trifurcam e se encovam entre ásperos, lôbregos, cerros de bravio e de tojo. Passara aí o bastardo malvado? Ah, por certo passara, e toda a sua maldade, porque no respaldo de uma fraga, junto a três cabras magras, retouçando o mato, jazia, com os braços abertos, um pobre pastorinho morto, varado por uma flecha, para que o triste cabreiro não soprasse novas da gente de Baião. Uma bruta seta lhe atravessara o peito, escamado de fome, mal coberto de trapos, mas por qual das sendas se embrenhara o malvado? Na terra solta, raspada pelo vento suão que rolava de entremontes, não apareciam pegar as revoltas de tropel fugindo. E em tal solidão, nem choça ou palhoça, donde vilão ou velha alapada espreitassem a levada do bando. Então, ao mando do alferes Afonso Gomes, três almograves despediram pelos três caminhos a descoberta, enquanto os cavaleiros, sem desmontar, desfivelaram os morriões para limpar nas faces barbudas o suor que os alagava. Ou aproximavam os ginetes de um sumido fio d'água, que a orla da chã se arrastava entre ralo caniçal. Truquetecindo não se arredou de sob a ramaria do carvalho de São Froalengo, imóvel sobre o murzelo imóvel, todo cerrado no ferro de sua negra armadura, as mãos juntas sobre a sela e o elmo pesadamente inclinado como em mágoa e oração. E ao lado, com as coleiras eriçadas de pregos, as sangrentas línguas penduradas arquejavam, estirados os dois mastins. Já, no entanto, a espera se alongava inquieta, enfadonha, quando o almograve que metera pela senda de nascente reapareceu num rolo de poeira, atirando logo o alarde de longe, com uma escuma alta. A hora escassa de carreira avistara num cabeço uma hoste acampada, em arraial seguro, rodeado de estaca e vala. Que pendão! As 13 arruelas. Deus louvado! Gritou Truquetecindo, que estremeceu como acordando. E Dom Pedro de Castro, o castelão, que entrou com os leoneses e vem pelas senhoras infantas. Por esse caminho, pois não se atrevera o bastardo, mas já pela senda de poente recolhia outro almograve, contando que entre cerros, num pinhal, topara um bando de bufarinheiros genoveses, retardados desde alva, porque um deles esmorecera com mal de febres. E então, pela borda do pinheiral, apenas passara em todo o dia, no jurar dos genoveses, uma companhia de truões, voltando da feira de Graelos. Só restava, pois, o trilho do meio, pedregoso e esbarrancado, como o leito enxuto de uma torrente, e por ele, a um brado de Truquetecindo, tropeou a cavalgada, mas já o crepúsculo tristíssimo descia, e sempre o caminho se estirava, agreste, soturno, infindável, entre os cerros de urze e rocha, sem uma cabana, um muro, uma sebe, rastro de res ou homem. Ao longe, mais ao longe, enfim, enxergaram a campina árida, coberta de solidão e penumbra, dilatada na sua mudez até um céu remoto, onde já se apagava uma derradeira tira de poente cor de cobre e cor de sangue. Então Truquetecindo deteve a abalada, rente de espinheiros que se torciam nas lufadas mais rijas do suão. Por Deus, senhores, que corremos em pressa vã e sem esperança, que pensais, Garcia Viegas? Todo o bando se apinhara, e uma fumarada subia dos ginetes arquejantes sob as coberturas de malha. O sabedor estendeu o braço. Senhores, o bastardo antes de nós galgou de escapada essa campina além e meteu a Vale Murtinho para pernoitar na honra de Agredel, que é bem a fortalezada e parenta de Baião. E nós, pois, Dom Garcia, nós, senhores e amigos, só nos resta também pernoitar. Voltemos aos três caminhos, e de lá em boa avença ao arraial do senhor Dom Pedro de Castro, a pedir agasalho. A par de tamanho senhor, encontraremos mais fartamente que nos nossos alforjes, o que todos, cristãos e brutos, vamos necessitando. Cevada, um naco de vianda, e de vinhos, 3 golpes rijos. Todos bradaram com alvoroço.
bem traçado, bem traçado. E de novo, pelo barranco pedregoso, a cavalgada trotou pesadamente para os 3 caminhos, onde já 2 corvos se escarniçavam sobre o corpo do pastorinho morto. Em breve, ao cabo do caminho do nascente, no cabeço alto, alvejaram as tendas do arraial, ao clarão das fogueiras que por todo ele fumegavam. O adail de Santa Irinéia arrancou da buzina 3 sons lentos, anunciando filho de algo. Logo de dentro da estacada outras buzinas soaram, claras e acolhedoras. Então o adail galopou até o valado, a anunciar as atalaias postadas nas barreiras, entre luzentes fogos de almenara. A mesnada amiga dos Ramires. Tructecindo parara no córrego escuro, que o pinheiral cerrado mais escurecia, movendo e gemendo no vento. 2 cavaleiros, de sobreveste negra e capuz, logo correram pelo pendor do outeiro, bradando que o senhor Dom Pedro de Castro esperava o nobre senhor de Santa Irinéia e muito se prazia para todo o seu regalo e serviço. Silenciosamente Tructecindo desmontou, e com Dom Garcia Viegas e Leonel de Samora e Mendo de Briteiros e outros parentes do solar, todos sem lança ou broquel, descalçados, os guantes, galgaram o cabeço até a estacada, cujas cancelas se escancararam, mostrando na claridade incerta dos fogaréus sombrios magotes de peões, onde por entre os bacinetes de ferro surgiam toucas amarelas de mancebas e gorros enguisalhados de jograis. Apenas o velho assomou aos barrotes 2 infanções, sacudindo a espada, bradaram: "Honra, honra aos ricos homens de Portugal!" As trompas misturavam o clangor ríspido aos rufos laços dos tambores, e por entre a turba, que caladamente recuara em alas lentas, avançou, precedido por 4 cavaleiros que erguiam archotes acesos. O velho Dom Pedro de Castro, o castelão, o homem das longas guerras e dos vastos senhorios, um corcelete de anta com lavores de prata cingia o seu peito já curvado, como consumido por tamanhas fadigas de lutar e tamanhas cobiças de reinar. Sem elmo, sem armas, apoiava a mão cabeluda de rijas veias a um bastão de marfim, e os olhos encovados faiscavam com afável curiosidade na requeimada magreza da face, de nariz mais recurvo que o bico de um falcão, repuxada a um lado por um fundo gilvaz que se sumia na barba crespa, aguda e quase branca. Continua.